E passando-se uns dias, Marcos foi convidado para ir numa lanchonete junto com os amigos dele. E quando chegaram lá, perceberam que o Cat Black estava meio apreensivo, já que a mãe dele e o irmão dele estavam por lá, junto com uma mulher que dizia ser a namorada do irmão do Cat Black. E a mãe dele ficava olhando, meio com raiva. E no momento, a namorada do irmão do Cat Black viu ele, e ela perguntou pro irmão do Cat Black se não era o cunhado dela. Ele disse que era, só que não era para ele falar com ele, já que ele não fazia mais parte da família desde muito tempo. E ela estava querendo insistir que ele fosse falar, pelo menos para tentar esclarecer as coisas, não para forçar uma reconciliação, mas para tentar não ficar com esse drama todo na família. Ele não estava querendo, mas acabou indo lá com a namorada do irmão do Cat Black se apresentou para ele, dizendo ser Natalie, e que estava feliz de conhecer o irmão do namorado dela. E o irmão do Cat Black estava meio com raiva, percebendo como ela estava tratando ele, e ele tentou se forçar a ser legal com ele. Ele se apresentou muito bem, e depois eles se afastaram, e foram para o mesmo lugar, e continuaram comendo lá, toda a turma do Max, até que chegou lá um homem, e perguntou se lá se encontrava o tal Brian, e nesse momento o Cat Black acabou se engasgando com uma água que ele estava bebendo, e ele ficou nervoso, e perguntou quem era que queria saber, e o homem disse que tinha uma mulher chamada Rivona que queria ver ele. Nesse momento ele ficou mais nervoso, e ele disse que era para ela esperar um pouco, que o Brian já ia encontrar ela. E daí ele saiu, indo dar o recado, e perguntaram por que ele estava assim, por que estava chamando ele de Brian. E daí ele contou que quando ele foi parar naquele planeta mais evoluído por causa da anomalia, ele acabou sendo acolhido por uma garota lá, que até gostou dele, mas que ele não sabia como lidar com garotas, então ele estava muito nervoso. E no momento eu não conseguia dizer o nome real dele, acabou falando que era Brian, para não parecer meio ruim, mas ele disse que era um nome que ele queria ter, só que nunca pôde. E agora ele tá nervoso, que parece que essa mesma garota acabou vindo para cá atrás dele. E perguntaram por que ele não vai ver ela, e ele disse que tá muito nervoso, que não sabe como lidar com esse tipo de situação com mulheres, e agora ele tá perplexo de como foi que ela achou ele aqui. E disseram para ele ser ele mesmo e conversar com a Rivon, que mulheres não é como se elas fossem ser superior. Uma mulher e o segredo para tudo isso é só se relacionar, porque ela é uma ser humana assim como você. E daí se acalmou mais, lembrando tudo isso, então ele acabou se levantando e foi lá com ela. E quando chegou, viu que ela estava bem mais velha do que quando ele conheceu ela. E quando ela viu ele, ficou alegre e correu para abraçar ele. E ele acabou retribuindo o favor e ela abraçou ele mais forte. E disse que faz tanto tempo que ela havia visto ele naquele planeta e agora eles estão juntos novamente. Ele disse que está impressionado de como foi que ela o encontrou. E ela disse que pediu ajuda para um colossal para acabar encontrando aqui a Terra e te procurar. Com os registros antigos, filmar que foi feito a respeito de ti, ele conseguiu encontrar você nesse lugar. E ele disse que estava até contente de vê-la novamente, não pensou que a veria de novo. E ela perguntou se por acaso alguma vez, em todos esses anos, ele pensou em voltar para visitar ela. Ele não soube o que dizer, mas ela disse que está tudo bem, que agora eles estão juntos de novo. E disse que queria conhecer um pouco do planeta que ele nasceu, já que ele conhecia um pouco do dela. Daí ele estava meio nervoso, mas disse tudo bem. E ele disse que, antes de tudo, ele tinha uma surpresa para ela. Daí se afastou um pouco e acabou se transformando no Cat Black. E ela ficou sem palavras depois de ver isso. E ele disse que tudo bem se ela não gostasse. E ela disse que estava tudo bem. E perguntou o que era essa transformação. E ele contou que, quando ele voltou para a Terra, ele resolveu se tornar um super soldado, que é um tipo de agente de segurança do mundo, que tem o que chamam aqui de superpoderes, que ficam protegendo pessoas inocentes de gente ruim e cuidando de alguns tipos de situações que pessoas comuns não conseguem lidar sozinhas. E ela disse que se assemelhava aos colossais. Ele disse que sim, e continuou andando um pouco e disse para ela que muita coisa havia mudado no planeta dele desde que ele voltou do planeta dela e que não saberia nem por onde começar. Nesse momento que ele estava andando, apareceu um tablet na mão do Cat Black e o Guilherme falou com ele que isso ajudaria ele a mostrar o planeta para ela. E ele disse baixinho, valeu para ele. E ele mostrou lá no tablet algumas coisas que haviam mudado desde que quando ele chegou no planeta dela. E eles foram lá para aquela lanchonete onde ele estava e ele contou algumas coisas sobre aquele lugar lá que ele estava para ela. Ela entendia muito bem
e sentaram numa mesa separada, os amigos dele tudo olhando, viram que era uma mulher bonita e disseram até que ele tinha sorte. No momento, o irmão dele viu isso também, ficou só olhando meio desconfiado, pensando que ele fez isso só para causar problema. Ele queria ir lá, só que a mãe dele disse que era para deixar ele faz o que ele quer da vida dele, que ele não deveria se importar com isso. E no momento ele foi mostrando lá o Cat Black para Givonna, mais sobre o planeta dele. E no momento ele pediu para trazer alguma coisa para comer, já que ele queria mostrar também como eram feitas as coisas por aqui. E ela até que adorou bastante a comida da terra. E ele continuou mostrando várias coisas para ela. Passou um bom tempo lá e os amigos do Marcos já estavam indo tudo embora. Fora o Marcos que ainda ficou lá com mais alguns. E o irmão do Cat Black não tirava os olhos do que o irmão estava fazendo. E depois de algumas horas que eles perceberam que ficaram lá, eles saíram e ele disse que queria mostrar mais algumas coisas para ela. E perguntou se ela tinha tempo para isso. E ela disse que veio para ficar o tempo que fosse necessário, que ela não tinha pressa nem nada. E no momento o Cat Black falou com o Marcos, perguntando aonde será que ela poderia ficar. E o Marcos disse que ela poderia ficar na casa dele, já que tinha quarto de hóspede. Ele ficou ainda mais nervoso, dizendo que não iria fazer isso não. Mas ele perguntou se ele tinha alguma outra ideia. E ele, no momento, pensou em deixar ela lá na saída do governo, onde recebe gente de outros planetas. Mas aí ele, sem querer, meio que acabou falando que ela poderia ficar na casa dele, já que tinha um quarto de hóspede. Ela disse que aceitava ficar lá. E então ela acabou acompanhando ele até a casa dele. E mostrou como era tudo lá. Ela até que achou bem bonito, bem legal. E foi se acomodando num quarto onde ele mostrou para ela que ele pediu antecipadamente para o Marco chegar lá e organizar tudo. E depois disso, ele disse que iria fazer alguma coisa para ela comer lá. E ele disse que não precisaria, só que ela insistiu, dizendo que ela aprende bem rápido e poderia ajudar no que fosse preciso. Então ela foi, ajudou ele. Ele tá meio sem jeito ao lado dela, só que ela conseguia fazer ele se sentir à vontade depois de um tempo. E acabaram fazendo algumas coisas, comeram por lá. E o Marcos estava acompanhando tudo de longe, já que o Cat Black pediu para ele ficar lá por perto e dando umas orientações para ele. E depois que ela foi dormir, ele estava tão ansioso que não conseguiu dormir. Perguntou pro Marco o que ele iria fazer, já que tinha uma mulher dentro da casa dele que era afim dele e que ele estava muito nervoso. Só que aí o Marco tranquilizou ele e disse que era para ele ficar calmo, que era uma mulher e que ele só precisaria se relacionar com ela lá normalmente como um ser humano comum. Ele disse que sabia disso, mas que estava muito nervoso. Então o Marcos ajudou ele a parar mais nervosinho. E no dia seguinte, quando o Cat Black conseguiu dormir, acordou, ele levantou cedo, mas viu que a Givonna já estava na cozinha fazendo mais coisas, que ele até sentiu o cheiro bom, e perguntou o que ela estava fazendo. E ela disse que era uma receita do mundo dela, e que como o mundo do Cat Black é parecido com o dela, ela tem uns ingredientes que ela pôde usar. E aí ele viu muitas coisas que ela preparou lá, e ele disse que ele tinha que pensar com relação ao que iria ser daqui para frente. E ela perguntou sobre o que era, porque ela acabou chegando do mundo dela aqui, atrás do amigo dela, e perguntou o que ela iria fazer depois que ela fosse embora. E ela disse que ela veio para ficar. Ela perdeu os pais dela lá, mas que ela estaria disposta a ficar junto com o Cat Black aqui. E ele ficou meio triste ao saber disso, mas ela disse que os pais dela falaram para ela que ela poderia ir atrás dos sonhos dela e que ela queria ficar com ele. Então ela disse que iria ficar na Terra mesmo, e aonde quer que ele fosse, ela iria junto com ele. Ela já viajou o universo para poder encontrá-lo e não iria se separar agora da pessoa que ela ama. E ele ficou surpreso com tudo isso, mas aí depois ele se recompôs, e depois de ter comido, foram com o pessoal lá do governo, e depois de acertar algumas coisas, eles acabaram fornecendo uma identidade para ela, e ela ficou acolhida em uma saída do governo que as pessoas de outros universos e mundos acabaram ficando acolhidas. E ela disse que iria pensar em que função iria assumir agora nesse planeta do Cat Black, mas constantemente ela ficava junto dele para aprender mais coisas, e ele conseguiu começar a ficar mais à vontade com o tempo com ela.